O vídeo já vai começar, mas antes disso deixe o seu like e o seu comentário. Amém? Você está feliz? Estar na casa do Senhor é bênção, né? É sempre muito bom, é sempre motivo de alegria. E é por isso que a gente faz festa, né? A gente festeja na presença do Senhor, por isso que nós cantamos louvores, batemos palmas, damos glória a quem merece toda a honra e toda a glória. É por isso que nós estamos aqui, amém? Nós vamos ler o texto bíblico, está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, nós vamos ler até o verso 17, amém? O texto diz o seguinte: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Glória a Deus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à comunidade em Corinto, uma comunidade que ali recebeu de bom grado a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho. Mas Paulo, ao sair, depois de um tempo, que evangelizou, que pregou, que estabeleceu ali uma comunidade, uma igreja, Paulo, há uma necessidade que ele escreva de volta àqueles irmãos, para que de uma forma Paulo pudesse instruir melhor aqueles irmãos, para que eles pudessem se corrigir, pudessem aprender, pudessem conviver em comunhão com os demais irmãos, de modo que a mensagem do Evangelho ela pudesse ser eficaz na vida daquele povo. Assim como nos nossos dias a mensagem do Evangelho ela é pregada, ela é falada, ela é comentada, ela é ouvida, e nós não cansamos e não paramos de pregar, não paramos de falar da palavra do Senhor. O que nós costumamos dizer é que a palavra de Deus ela se renova dia após dia. E há uma necessidade de que nós venhamos falar e conversar e ouvir a palavra do Senhor e estudar a palavra do Senhor a todo tempo, para que nós venhamos aperfeiçoar os nossos meios, as nossas vontades, os nossos desejos, que precisam ser lapidados, que precisam ser melhorados, que precisam ser aperfeiçoados. Assim como houve a necessidade de que aquele povo recebesse essa carta do apóstolo Paulo, há uma necessidade de que nós hoje venhamos ouvir a palavra de Deus. Afinal de contas, a fé, ela vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso é tão necessário para nós, nesse momento, tão necessário para nós em um culto, separarmos um tempo para ouvir Deus falar conosco. Nós que somos colocados aqui na frente, nós apenas somos canal para uma mensagem que venha edificar os nossos corações. Assim como o Senhor, o Espírito Santo, ele vem falar conosco, ele fala com todos que estão aqui, ele transmite uma mensagem que é necessária para os nossos dias. E é por isso que nesse momento nós venhamos prestar atenção, dar ouvido à voz do Senhor, dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque Ele tem algo para nós, de forma a nos aperfeiçoar dia após dia. Então o texto que nós lemos, ele é necessário, ele é preciso, ele precisa ser ouvido. Paulo mesmo começa no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 23, ele diz que tudo ele faz por causa do Evangelho, para que ele possa ser participante dele, participante do Evangelho.
se nós fôssemos retornar à leitura do capítulo 9, nós vamos ver que Paulo, ele ali demonstra ou fala de alguns sacrifícios que ele teve que fazer na sua caminhada para que a obra de Deus pudesse ser feita na vida dele, pudesse acontecer na vida dele e pudesse ser movido através dele. Nós vamos ver Paulo falando a respeito do que ele precisou fazer, de que ele necessitava modificar a sua personalidade para que as pessoas que fossem receber o Evangelho pudessem entender, pudessem compreender. Então, se nós fôssemos ler, nós não vamos pegar a leitura, mas Paulo ali, ele fala que precisou se disfarçar de pobre para que os pobres ouvissem ele. Precisou ali tomar medidas, tomar comportamentos para que o Evangelho pudesse ser compreendido, pudesse ser entendido, pudesse ser passado. Desse modo, nós entendemos que o Evangelho ele precisa da nossa atenção, precisa do nosso cuidado, porque há certos sacrifícios que eu preciso fazer para que o Evangelho ele atue plenamente em minha vida, de modo que ele venha a modificar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e que o Espírito Santo possa ter em nós a liberdade, a livre autorização para que ele conduza e forme as nossas escolhas. Então o que o Paulo começa a falar no versículo, que ele tudo faz por causa do Evangelho. E quando ele coloca tudo, é exatamente tudo. Quando nós vemos a vida do apóstolo e a vida de homens de Deus que foram levantados para que a obra do Senhor pudesse ser feita, nós vamos ver uma vida de sacrifícios, uma vida que requer que a nossa própria vontade, os nossos desejos sejam colocados em segundo plano, para que a vontade de Deus venha ser feita em nossas vidas, venha conduzir os nossos corações. É algo que para nós, caminhantes do Evangelho há um bom tempo, faz todo sentido. Mas para alguém que está começando a caminhar agora, que aceitou Jesus agora, que foi chamado e recebeu essa palavra de bênção, recebeu essa mensagem de boa nova, é preciso haver o entendimento de mudança, de que há alguns pensamentos, algumas atitudes que precisam parar de acontecer, que precisam sumir, para que a vontade de Deus ela possa nos conduzir, ela possa ser plena, ela possa ser recebida. E quando nós falamos em ser participantes do Evangelho, nós vemos hoje o grande número, de pessoas que aceitaram a mensagem da cruz, que aceitaram a Jesus Cristo e vivem hoje para a glória de Deus. Assim como nós estamos aqui reunidos, num pequeno grupo, há igrejas em todo canto que estão se reunindo nesse momento, estão cantando louvores, estão ouvindo a palavra, estão pregando a palavra. Pessoas essas que sacrificaram um pouco do tempo do seu dia para estar na presença de Deus, escolheram estar na presença de Deus. Bem-aventurado a você que separou um momento para glorificar a Deus. No domingo, normalmente nós temos um dia que é mais dedicado, Pelo menos para mim, eu passo a manhã toda na igreja, à tarde eu estou em casa, mas à noite eu estou de volta à igreja. E se pararmos para pensar, todo o nosso dia, se fosse dedicado ao Senhor, ainda seria pouco. Ainda seria insuficiente para dedicar, para louvar, glorificar da forma que Ele merece ser louvado, da forma que Ele merece ser glorificado. Ainda seria insuficiente. Mas graças a Deus, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos participantes do Evangelho. Nós temos essa pequena parte, assim como nós temos nossa limitação, assim como nós temos as nossas dificuldades, nós temos essa pequena porção
de bênção, de privilégio de estar na casa de Deus, de poder glorificar o seu nome, tendo liberdade. Houve um período, amados, que a quantidade de pessoas, de cristãos, ainda era muito pouca. Hoje nós temos aproximadamente 85% da população mundial, ela é cristã. 22 milhões são evangélicos. É um grande número de pessoas. Mas no início do evangelho, logo no comecinho, nós tínhamos poucas pessoas. Pouco mais de 100 pessoas foram instruídas por nosso Senhor Jesus a permanecer ali em Israel, para que pudessem receber da parte de Deus o Espírito Santo, o Espírito que os guiaria, que os moveria, que os tornariam aptos a espalhar a mensagem. Hoje pela manhã nós estávamos aqui lendo o livro de Atos, o capítulo 2 de Atos, e nós vemos ali a reunião do povo de Deus. Eles foram movidos de grande glória ali no dia de Pentecostes, onde quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Na primeira reunião que o Espírito Santo, digamos assim, ele organiza, 3.000 almas são conquistadas. É a partir daí que começa a crescer o Evangelho. Começa a ser compreendido essa mensagem maravilhosa, essa mensagem de vida, essa mensagem de libertação. Começa a partir desse momento. E essa mensagem ela vem se estendendo e vem tomando forma e ganhando peso e passando durante todo esse tempo até chegar nos nossos dias e alcançar o meu coração e alcançar o teu coração. Imagine que nesse tempo, né? Nessa quantidade de anos, milênios se passaram e a mensagem do Senhor, ela chegou até nós hoje. Pessoas morreram, pessoas foram perseguidas, pessoas foram mortas pelo amor do Evangelho, por amor a Jesus Cristo, e mesmo assim o Evangelho, ele não se acabou, ele não findou. Mas se pensarmos bem, por causa disso, por causa dessa perseguição, o Evangelho ele ganhou mais força. Ele perdurou a todo momento de forma que pudessem ultrapassar o tempo, que viesse a conquistar cada vez mais pessoas. E é por isso que nós nos reunimos, amados, porque essa mensagem de fé, essa mensagem de glória, essa mensagem que chega aos nossos corações e modifica a nossa vida, nos conquistou, nos abraçou, fez com que nós pudéssemos estar hoje alegres, estando na casa de Deus, deixando a nossa vida humana de lado, para glorificar aquele que é necessário ser glorificado, aquele que é digno de toda glória. E aqui nós nos colocamos por causa dessa mensagem. Essa mensagem que ela traz tanta influência, né? Ela influenciou cidades, influenciou culturas, influenciou tantas pessoas, porque é uma mensagem transformadora. É uma mensagem que conquista-nos e transforma-nos. Se nós observarmos a vida do apóstolo Paulo, ele mesmo foi transformado. Tem um ditado muito conhecido que dizem que quando tem uma mudança, a pessoa ela se transformou da água para o vinho, né? Paulo recebeu essa transformação. Antes, uma pessoa que perseguia, que odiava os cristãos, hoje quer ser participante, foi participante ativo do Evangelho. Foi alguém que recebeu do Senhor uma porção, e tudo ele procurou fazer para que a mensagem do Senhor, a mensagem de Jesus Cristo, ela pudesse ser encaminhada, pudesse conquistar os corações, para ser participantes do Evangelho. Nós somos participantes do Evangelho, amados.
Esse é um privilégio maravilhoso. E é notável como o Evangelho, ele é, de certa forma, muito recíproco, né? Quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu quero de Deus, quanto mais eu estou dedicando a minha vida ao Senhor, mais proporcionalmente eu vou obter mais dele. Mais de Deus eu vou obter quanto mais eu busco. Mas como eu vou buscar? Se eu preciso vencer uma batalha dia após dia para estar na casa de Deus, para vencer as minhas próprias vontades. Porque da mesma forma em que nós buscamos e nós obtemos mais de Deus e nós conquistamos algo que é maravilhoso, nós estamos aqui em comunhão, nós estamos aqui reunidos para um mesmo propósito. Quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós não temos inimizade com nossos irmãos. O que nós temos é exatamente isso, é comunhão. Porque o Espírito Santo, ele é comum em todos e está em todos nós. Diferente de quando alguém se afasta dos caminhos de Deus. Uma vez eu estava conversando com um colega e esse amigo, ele frequentava uma igreja, ele era cristão, evangélico, e a gente conversava a respeito de coisas, a respeito de música, a respeito do culto, a respeito da Bíblia, e era gostoso conversar com esse amigo. Nós gastávamos horas conversando entre nós, porque o assunto era comum, era agradável. Mas num certo momento, essa pessoa ela se afastou dos caminhos do Senhor. E depois de um tempo que eu encontrei ela de novo, era diferente conversar com essa pessoa. Antes era tão prazeroso estar com ela, antes era tão bom, era comum a nossa conversa, o nosso tom, e se tornou algo diferente. Chegou ao ponto de eu não querer mais conversar com ele, porque o que falava já eram outras coisas, já não comunicava com aquilo que eu queria conversar. Então, da mesma forma que o Espírito Santo, ele move nossas vidas e nos conquista, ele nos une, nos torna um povo só. Lá em Efésios, capítulo 4, nós vamos ver Paulo escrevendo que há um só corpo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos nós. Glória a Deus, amados. Porque é o Espírito que nos une, o Espírito que nos chamou para estar perto, é aquele que interliga a nossa vida com a do nosso irmão, pelo amor de Cristo Jesus. Essa ligação, ela vem do amor. E se nós sentimos essa presença, se nós buscamos essa presença, mais essa presença nós vamos obter. Mais do Senhor nós vamos obter, nós vamos conquistar. É por isso que se chama comunhão, né? Se nós formos quebrar essa palavra no meio, fica comum, união, comunhão. É o que nós temos. É o que nós obtemos quando nós recebemos a Jesus Cristo, quando nós confiamos no Evangelho. Essa é a bondade de Deus em nossa vida, é a misericórdia de Deus em nossa vida. No verso 24, Paulo escreve ainda: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Aproveitando o gancho aí das Olimpíadas, né? Nós temos alguns atletas que estão competindo e tem ali seus adversários, tem ali os seus instrutores, e eles almejam ganhar a competição, vencer a competição, ganhar o prêmio. Uma medalha que vai simbolizar a dedicação, o esforço daquele atleta. Há uma dedicação aí de anos para que eles venham a competir. Paulo, ele começa a falar aqui, ele fala de um corredor, alguém que
corre para obter um prêmio. Se nós formos trazer isso para nós também corremos para obter um prêmio. É algo que nós já recebemos, pela bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas nós ainda assim corremos para chegar no nosso objetivo, para chegar no dia em que o Senhor vai nos presentear, vai nos entregar, vai nos dar de fato, e vamos conhecer e poder experimentar da glória do Senhor, aquilo que Ele reservou para nós, aquilo que Ele disse que traria, o dia do Senhor em que nós aguardamos durante tanto tempo, amados, que nós almejamos, que nós buscamos e queremos tanto. Nós corremos para obter esse prêmio. No texto fala que um só leva o prêmio. E nós aqui, nós estamos em comunhão, amém? Então nós não estamos competindo, não é verdade? Eu não vou competir com meu irmão para ver quem é que ganha a salvação. Salvação é um presente de Deus, amados. É maravilhoso porque nós já recebemos. E nós glorificamos esse Deus porque nós somos gratos por isso. Mas é algo que só um leva o prêmio. Porque numa competição, aquele atleta ali, ele tem o seu adversário. E se ele não vencer, o seu adversário vai vencer. E nós temos um adversário que pode nos tirar esse prêmio. E muitas vezes você pode estar pensando aí, muitas vezes nós pensamos e você pode estar pensando aí que é o inimigo. Mas na verdade não é. O inimigo pode sim tentar interferir, tentar tirar-nos do caminho. Mas aquele adversário que vai de fato nos roubar o prêmio, nos tirar da competição, somos nós mesmos. Se nós observarmos ao exemplo de Jesus Cristo, Jesus quando ele foi levado ali para ser tentado no deserto, Jesus foi tentado pelo inimigo, foi oferecido tantas coisas que agradariam qualquer homem, porque Jesus ele tinha fome, ele estava cansado, ele tinha sede, aquilo que agradaria a sua carne, o seu corpo foi dado, uma fome de poder, uma fome do corpo físico. Mas Jesus não aceitou. Jesus não aceitou. Jesus recebeu aquela proposta e fugiu não, melhor dizendo, ele negou aquilo tudo. Trazendo para a nossa palavra, pode nos ser oferecido tantas coisas, pode ser nos dado tantas coisas como é oferecido nesse mundo. O mundo oferece tantos prazeres, tantos modos de nós obtermos sucesso em alguma coisa, de satisfazermos nossos desejos carnais. Mas se nós negarmos, amado, nós estamos negando a nós mesmos, negando a nossa própria vontade. É por isso que aquele adversário que pode nos tirar o prêmio somos nós mesmos. Porque quando eu estou no Espírito Santo, quando eu busco mais de Deus, mais eu vou obter dele, mais eu vou conseguir, mais força eu vou conseguir dele. E vou negar a mim mesmo, negar as minhas vontades. É por isso que Paulo está escrevendo: corram de tal maneira que obtenham o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então correr de tal maneira como? Eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, eu preciso obter mais de Deus, para que a minha vontade carnal, a minha vontade humana não venha prevalecer sobre mim, não venha vencer essa batalha. Às vezes a nossa própria vontade, ela interfere nas nossas vidas. A vontade humana, isso acontece de modo que nós nos tornemos cada vez mais fracos, cada vez mais distantes. Porque quando eu busco mais de Deus, como nós temos falado, mais de Deus eu vou receber. E como nós falamos outras vezes, não é algo que
nós vamos alcançar, nós vamos preencher, nós vamos obter algo até um certo limite, porque é algo infinito, é algo que não pode ser medido. A presença de Deus, ela está aberta a nós, ela é pronta, o Senhor é pronto a nos ouvir, mas é necessário que eu busque, é necessário que eu queira, é necessário que a nossa vontade seja a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, amados, uma pergunta que fica: qual tem sido o nosso empenho? Como é que eu estou me empenhando para receber, para estar na vontade de Deus? O que é que eu tenho feito para receber de Deus? Para receber e perceber que a minha vida, que eu estou vencendo a batalha. Às vezes nós pensamos que vir na igreja é suficiente, somente um dia. Nós pensamos que ler a Bíblia é suficiente. Nós pensamos que uma oração, 3 orações durante o dia é suficiente. Mas perceba que Paulo está falando de uma competição. Ele continua ainda no verso 25 falando: todo atleta, esse texto é muito, ele é muito perfeito para o momento, né? Todo atleta que em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós, porém, uma coroa incorruptível. Todo atleta em que tudo se domina. Isso quer dizer, amados, que é aquele que se prepara, aquele que obtém preparo. Em outra versão está escrito que se submetem a um rigoroso treinamento. Esse atleta que está lá nas Olimpíadas, ele se preparou durante uns 4 anos, no mínimo, para estar competindo com pessoas, com outras pessoas. Então ele passou por um árduo treinamento, passou por momentos de dor, de dificuldade, para que ele pudesse estar apto a competir. E qual tem sido a nossa busca? O que é que nós estamos fazendo? Será que eu estou me submetendo a um rigoroso treinamento para vencer essa batalha? Para vencer o meu adversário, que sou eu mesmo? Para vencer as minhas vontades da carne? Para vencer a minha vontade de pecar? Para vencer a minha vontade de me levantar pela manhã e me colocar de joelhos? Para me colocar em oração ao Senhor, para vir na casa do Senhor, para separar um dia, separar um tempo do meu dia, para ler a palavra, ler a Bíblia, para orar em casa, para fazer um culto doméstico. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo esse treinamento, um rigoroso treinamento. Porque, amados, é muito fácil para nós estarmos aqui hoje, um dia da semana, somente um culto. É muito simples, é muito pouco, quando nós temos uma infinidade de coisas a receber do Senhor. Nós temos momentos de oração aqui, nós temos momentos em que somos chamados a estudar, nós temos momentos na nossa casa, na nossa semana, que nós temos a oportunidade de separar um momento para ler, para orar, para ouvir uma mensagem. Mas mesmo assim, muitas vezes em que nós optamos por fazer outra coisa. Isso quer dizer que nós estamos perdendo a batalha. Quando eu escolho fazer algo que vai satisfazer a minha própria vontade, ao invés de fazer algo que seria para o Senhor, que seria para edificar o meu espírito, para edificar a minha vida, eu estou perdendo a batalha. Eu estou perdendo essa competição. Isso significa que nós não vamos vencer.
Porque uma vida de derrota, dia após dia, se nós não conseguimos nos levantar, nós vamos perecer. E como Paulo falou, somente um ganha o prêmio. Que venhamos nós, amados, a ser essa pessoa que vai ganhar o prêmio, que vai receber esse prêmio, que vai buscar com afinco, que vai ter essa vontade no Senhor, que buscar cada vez mais em oração, obter mais dele, obter de toda forma, de todo o nosso coração, essa vontade de louvar e glorificar o Senhor, de crescer a nossa fé, de provar a nossa fé, de forma que Ele seja completamente, plenamente o governador, aquele que comanda a minha vida, aquele que guia a minha vida. Nós estávamos falando hoje pela manhã a respeito do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo Ele nos toma e nos guia e nos mostra o caminho. Isso acontece só quando nós estamos no Espírito, buscamos o Espírito Santo. Se nós nos submetermos cada vez mais ao Espírito Santo, nós vamos obter essa graça maravilhosa, que é receber dele o comando, de ser governado por ele, de forma que as minhas vontades elas não vão prevalecer sobre mim, mas é a vontade de Deus que estará sobre a minha vida, amados. É por isso que devemos buscar mais dele, obter mais dele. Por isso toda glória, toda honra é dada a ele. No verso 26, versículo 26, Paulo escreve ainda: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Na primeira parte, Paulo fala como alguém que corre sem alvo, sem um objetivo, sem um foco. Lá em Filipenses ele escreve algo muito parecido. No versículo 13, Filipenses 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana salvação em Deus, em Cristo Jesus. Amados, há um alvo, há um foco, há um objetivo, há um prêmio que nós precisamos buscar. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo esse trecho, ele falando de alvo, falando de objetivo, de foco. Eu imagino ele pensar: olha, eu já escrevi isso para outra igreja, já escrevi isso para outros irmãos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que comanda a vida do apóstolo. Porque é o Espírito Santo que vê que há necessidade de que isso seja compreendido, seja falado, seja alcançado, seja obedecido. O Espírito Santo, ele guiou a vida do apóstolo. O apóstolo deixou ensinamentos preciosíssimos para nós. Sabendo do objetivo, nós vamos correr para obter, para chegar, alcançar esse objetivo, esse prêmio, porque há um alvo. Ele ainda fala na parte B: não luto como alguém que esmurra o ar. Agora ele mudou de modalidade, vocês perceberam? Antes era um corredor, aí está falando agora de pessoas, né, de lutadores. Não luto como alguém que esmurra o ar. Eu não estou incentivando nenhum dos irmãos a lutar, tá? A brigar. É importante deixar isso claro. Mas Paulo está falando de alguém que não acerta nada. Vocês já viram dois lutadores brigando, né? Eu creio que vocês já viram. E acontece que quando os dois estão lutando, às vezes um desvia ali do golpe, e aquele que desferiu o golpe, quando erra, ele acaba perdendo o equilíbrio, não é verdade? E aí, se ele não tiver cuidado, o adversário vem lá e dá um outro golpe, e aí acaba com a luta. Mas o que acontece, amados, trazendo para nosso entendimento aqui, quando nós estamos em nossa luta, nós lutamos contra a nossa carne, lutamos contra
as nossas vontades, quando nós erramos, quando nós pecamos, é costume falar que o crente ele peca por acidente, né? É por acidente, mas é porque ele erra o alvo. Ele erra a própria carne. Ele não acerta o murro. De novo, eu não estou incentivando ninguém a dar murro em ninguém. Se é para esmurrar, esmurra a si mesmo. Mas de forma figurada, tá? Não vai se bater não. Daqui a pouco aparecem os irmãos aqui com o olho roxo, pastor. Aí vai falar que a gente está pregando para se bater. Não é isso não. Mas quando nós entendemos que a nossa luta é contra nós mesmos, nós não podemos errar. Nós não podemos vacilar. Porque quando a gente erra, vem o adversário, a nossa carne, e desfere outro golpe, e a gente acaba errando. A gente acaba pecando. Porque nós não estamos vencendo a batalha. Nós não estamos vencendo a nossa vontade, a nossa própria vontade. Isso mostra como nós precisamos, nós devemos encarar a caminhada cristã. A caminhada cristã, ela é uma vida de sacrifícios, como nós já falamos. É uma vida em que eu vou negar as minhas vontades, negar o que o mundo oferece, aquilo que parece ser tão bom, mas vai me distanciar de Deus. Eu não vou querer aquilo. Eu vou querer aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que me dá a capacidade de estar no centro da vontade de Deus. E muitos, infelizmente, estão vacilando, estão perdendo o foco da caminhada, o foco da corrida, estão perdendo o alvo que é Cristo, e acabam se afastando do Evangelho, acabam parando no meio do caminho. Isso é um alerta para nossas vidas, porque é algo constante, é algo que nós devemos prevalecer. Era uma luta diária, uma luta que não vai acabar. Até que Cristo venha, nós precisamos vencer as nossas vontades. Nós precisamos obter mais de Deus. Nós precisamos querer mais de Deus. É triste quando nós vemos a mensagem da salvação, o Evangelho de Cristo, ele sendo tratado como piada, como chacota. Nós vemos isso acontecer, nós vemos isso, infelizmente, até no meio da igreja. Pessoas tirando proveito da fé das pessoas. Isso enfraquece, amados. Enfraquece a mensagem. Mas a mensagem ela é passada dessa forma porque há um engano humano. Se nós estivermos focados no alvo, no objetivo, na palavra de Deus, nós vamos saber identificar. Nós vamos ver que o Espírito Santo vai nos mostrar a verdade real. É por isso que é tão necessário para nós essa busca. É tão necessário para nós entender que essa constância na busca do Senhor, em não fraquejar, em não perder o foco, ela deve ser observada, deve ser buscada. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que nós precisamos de mais de Deus. Nós vamos precisar mais dEle. Será mais dEle e menos de nós. Nós cantamos uma música que fala isso. Mais de Ti e menos de mim. Outra música fala que eu quero me esvaziar de mim. Porque nós precisamos nos encher do Senhor. Nós precisamos compreender que Ele é quem vai nos preencher. Preencher todo o vazio que existe em nossa alma. Tudo aquilo que dá espaço para a vontade humana, para a vontade da carne. Não haverá espaço quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Quando nós compreendermos isso e buscarmos estar cheio do Espírito Santo, não vai haver espaço para outras coisas. Não vai haver espaço para o medo. Não vai haver espaço para a incredulidade. O que nós vamos viver, amados, é plenamente a vontade do Senhor. Há alguns dias nós vemos o pastor e o Ednilson também pregar a respeito
de estar cheio do poder. Estar cheio do poder de Deus, estar cheio do Espírito Santo de Deus é o que nos dá a capacidade para não temer nada. Outro dia nós estávamos conversando lá em casa, e nós entramos numa discussão, né, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, se a igreja ela vai passar pela grande tribulação ou não. E eu não quero entrar no mérito da discussão aqui, mas o que nós concluímos conversando foi que se a igreja for passar por qualquer tipo de tribulação, é para ela sair vencedora. Vencedora, amados, porque nós estaremos cheios do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo não teme a morte, não teme a dificuldade, não teme a perseguição. Se olharmos para a história da igreja, nós vemos cristãos que foram colocados como atração, foram colocados em arenas para ser comidos por animais. Cristãos que foram colocados em cruzes, que foi colocado fogo nessas pessoas. E há relatos, amados, de que essas pessoas que eram colocadas para ser massacradas por esses animais, elas se reuniam ali, elas se colocavam a cantar, a glorificar, a louvar ao Senhor. Aquele irmão que estava cantando observava o seu irmão do lado ser estraçalhado por uma fera. E mesmo assim, amados, é notável observar que eles não tinham medo. Eles estavam com seu coração profundamente focados no Senhor, cheios do Espírito Santo, porque não havia medo, não havia temor para eles, eles estavam salvos. Aquilo era algo insignificante, porque o amor de Deus foi maior na vida dessas pessoas. Por isso que qualquer dificuldade, o que venha a ser, o que for, isso não vai nos tirar da caminhada, não vai nos tirar do caminho, não vai nos fazer desviar. Porque quando nós estivermos nesse patamar de estarmos cheios do Espírito Santo, cheios de poder, nós não vamos temer nada. Vivendo esse verdadeiro amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando eu observo, me pego pensando, às vezes na infância, quando eu pensava na morte, né? Eu ficava imaginando como é que vai ser, quando eu vou morrer. E aí me batia um temor, me batia um medo, porque a gente fica preocupado, né? Fica preocupado às vezes de não viver aquilo que teria que viver, de deixar alguém. Mas, amados, isso é um pensamento tão limitado, é um pensamento tão humano. Porque quando nós estamos focados no Espírito, nós não vamos pensar dessa forma. Não vamos temer a morte. Não vamos temer a dificuldade. Nós seremos guiados pelo Espírito, sendo cheios, repletos, plenamente, vivendo o Evangelho plenamente do Espírito Santo, seguindo e vencendo a nossa luta. No verso 27, Paulo conclui dizendo: contudo, esmurro o meu corpo. Olha só, a linguagem do apóstolo, né? Ele fala exatamente o que nós estamos falando, né? Completando aquilo que nós estamos falando, melhor dizendo. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Outras versões vão dizer: eu mesmo não venha a ser eliminado, reprovado. Porque o que nós temos passado, e nós, enquanto estivermos aqui, nós vamos ter provações. E é melhor que nós passemos pelas provações vencedores. Porque mesmo, Jesus mesmo, ele diz: no mundo tereis aflições. Mas o que ele diz depois? Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Amados, Jesus Cristo venceu o mundo. Ele venceu toda a dificuldade. Isso aqui é passageiro. E se nós já temos isso garantido na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele venceu, nós venceremos. Nós temos essa promessa.
Mas para isso é necessário que nós estejamos firmes, estejamos focados no objetivo, vencendo nossas dificuldades, nossas limitações, buscando do Espírito Santo, mais do Espírito Santo, para que nós possamos vencer essa batalha. Eu estava vendo algo no vídeo muito interessante e o pastor ele estava comentando a respeito de toda a dificuldade que os cristãos têm passado e passaram e ainda vão passar. Mas ele falou o seguinte: olha, nós cristãos, nós temos talvez grandes perseguições pela frente, grandes dificuldades, mas uma coisa nós temos por certo, uma coisa nós guardamos. O que nós guardamos, amados, é um sorriso para o último dia. É um sorriso para quando nós presenciarmos na nossa frente o nosso Rei Jesus Cristo, aquele que suportou tudo para que nós venhamos a obter a glória, venhamos a obter juntamente com Ele a salvação, porque veio dele a salvação, porque é Ele que deu de bom grado, isso é graça dele, nos deu essa dádiva maravilhosa. Então o que nós guardamos é a alegria, a felicidade, é um sorriso para o último dia, no dia que nós vamos encontrar nosso Senhor. E esse dia será o dia mais feliz de nossas vidas. Então venhamos, amados, fortalecer nosso espírito, focados no alvo, no Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, querendo não obter as coisas que vêm do mundo, mas querendo mais do que tudo a presença de Deus em nós. Amém? Amados, receba essa palavra, a mensagem para a nossa vida nessa noite, e que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Amém? Que as palmas louvam o Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Até o próximo vídeo.